Quando eu era jovem, minha mãe me levava para sair à noite e caminhávamos até o porto quando o céu estava escuro e sem luar. Nessas noites, ela acendia uma lamparina velha. Aliás, o cheiro doce do querosene queimando ainda fresco ficou em minha memória até hoje. Ela abaixava a lamparina bem perto da água. À medida que a chama da lamparina roçava a superfície do mar, pequenos peixes começavam a aparecer, girando como folhas ao vento, nadando lentamente em direção da mão de minha mãe. Essa exibição começava com 2 peixes, depois 3, depois um monte deles, girando ao redor da luz. Vendo isso, eu me empolgava de alegria ao imaginá-los como duendes, e minha mãe tentava fazer com que os peixes seguissem a luz e, consequentemente, suas mãos. Apesar de tudo, em minha memória, esses tempos continuam a ser os melhores momentos da minha vida. Eles eram as lascas silenciosas e roubadas de felicidade que nossas vidas permitiam. Porque, na maioria das noites, voltávamos para casa para sermos espancados por meu pai. Vivíamos nossas vidas em uma vila costeira tranquila e distante, uma pequena cidade a algumas centenas de quilômetros da capital. A cidadezinha, que era considerada como um rancho, tinha uma população escassa de 500 pessoas, e a pescaria local era o suficiente para sustentar a cidade, mas não o suficiente para sustentá-la se crescesse um pouco mais. Vivíamos perto do porto, pois meu pai ganhava a vida arrumando os barcos cujos pescadores eram responsáveis por pescar os peixes e alimentar todo o rancho. Já minha mãe, como a maioria das outras mulheres da vizinhança, tinha o papel principal de cuidar de nossa família e manter todos os deveres de casa em dia. Todos os dias, sem exceção, meu pai tinha o costume de acordar muito cedo e saía de casa antes mesmo que eu tivesse me levantado para ir à escola. Por isso, nunca o via ir trabalhar. Ele voltava à tarde da noite, com seu hálito cheirando a gin. Em algumas noites, ele começava com um tapa na minha cara, antes de arrancar o cinto da calça e me espancar. Em outras noites, ele fazia o mesmo, porém, começava com minha mãe. Não me pergunte muito sobre isso, pois nem eu mesmo entendia o porquê. Todas as noites que isso acontecia, minha mãe vinha até mim depois de alguns minutos após as agressões, com as órbitas dos olhos machucadas e cheias de lágrimas, e me segurava com força enquanto dizia: "Sinto muito, meu querido, sinto muito, do fundo do meu coração." Eu nunca entendi o motivo dela implorar por tanto perdão. Afinal, não era sua culpa. Não era ela quem me machucava sem piedade alguma todas as noites. Após nossas conversas, nos abraçávamos. Era tudo o que tínhamos em nosso alcance, mas era o suficiente. E então, um dia, ela desapareceu. Minha mãe e meu pai saíram de casa naquela noite para puxar as redes em direção à praia. Mais tarde, meu pai voltou para casa sozinho. Ele invadiu a casa e remexeu furiosamente nos armários em busca de outra garrafa de gin. Sentou-se à mesa, serviu-se de um copo cheio, o esvaziou e tornou a servir outro. Suas mãos tremiam e o modo como respirava era desesperador. "Onde está a mãe?" eu perguntei a ele, mas não tive respostas. Ele apenas continuou drenando copo após copo. Então, perguntei novamente, já sem paciência e com um tom mais ameaçador. Meu pai olhou para mim, com olhos selvagens e anéis vermelhos em torno de suas pálpebras. Naquele momento,
eu o vi chorar pela primeira vez em toda a minha vida. Ela se foi, disse ele, gaguejando e inconformado. Ela foi levada. Levada? Eu perguntei, de repente, com medo e descrente. Os anzóis, filho. Os anzóis a pegaram, disse ele, sempre desviando o olhar, o que me fez ficar ainda mais amedrontado. Depois daquele dia, passei horas procurando saber onde minha querida mãe poderia estar. Afinal, ela jamais me deixaria sozinho com meu pai, sabendo de seus atos desumanos com todos da família. Sem encontrar seu paradeiro, tive que perguntar aos pescadores da cidade sobre aquela história contada por meu pai, querendo saber mais sobre os tais anzóis. Mas eu nunca tive nenhuma resposta. Alguns tentavam me animar, dizendo que minha mãe poderia ter tido alguns problemas pessoais e que logo voltaria. Outros sentiram pena de mim e ofereceram ajuda em tudo o que lhe eram possíveis. Porém, a grande maioria desviou o olhar ou me evitou completamente, como se eu tivesse ficando louco ou amaldiçoado. Durante anos, acreditei que havia um monstro que levou minha mãe para longe de mim. Meu pai falava de um monstro como essa besta, um leviatã que surgia da água. Sua pele era feita de anzóis afiados, segundo ele, cacos de metal pontiagudos no lugar do couro. A pele do monstro se prendia em suas vítimas, arrastando-as para dentro do mar, machucando-as cada vez mais enquanto tentavam escapar. Esse maldito monstro arrastava suas vítimas para o oceano até que elas se entregassem ao afogamento. Mas conforme fui crescendo, vi meu pai, que antes era minha referência de força e beleza, definhar em sua cadeira de descanso. O vi passar dias inteiros atordoado, mal conseguindo falar, com o hálito pesado de fumaça e álcool. Vi ele parando de trabalhar aos poucos, até o dia em que tive que começar a trabalhar em seu lugar. Fazia a mesma coisa que meu pai, então passava dias trabalhando pesado depois que voltava da escola, o que me fez mudar completamente de rotina e ser uma pessoa muito mais atarefada. Lentamente, fiquei mais forte e meu pai mais fraco. Lentamente, eu enxerguei a verdade se apresentando bem na minha frente. Na verdade, ele quem era o monstro. Minha mãe foi pega pelos espinhos dele e isso a machucava mais toda vez que ela tentava fugir. Com esse pensamento em mente numa noite, quando meu pai resolveu sair de sua cadeira e se levantou, eu decidi segui-lo. Era uma noite fria de uma lua cheia que banhava tudo com uma luz branca e limpa. Eu podia ver tudo claramente, mas mesmo assim fiz questão de levar minha lamparina nas mãos, mesmo que não precisasse de uma luz auxiliar. Eu o segui enquanto ele tropeçava a passos lentos e desgovernados, com seu corpo bêbado e desleixado em direção ao porto. Ele caminhou até chegar ao local onde minha mãe e eu costumávamos observar o espetáculo natural que os peixes faziam com nossos lampiões. Eu o vi se curvar e cair no chão bem perto da água. Ouvi sua voz enquanto choramingava para o grande vazio da costa, dizendo: me desculpe, meu amor, me desculpe. Senti o frio do aço em minha mão direita, o calor da lâmpada à minha esquerda. Então, senti o sangue subir à minha cabeça quando chamei baixinho seu nome. Assustado, ele parou e se virou. Ao contrário do que esperava, não senti nada quando ele olhou para mim e observou minha mão. Ele sabia o que iria acontecer. Minha consciência sequer pesou quando levantei a faca e o esfaqueei em seu pescoço murcho e maligno. Senti o calor de seu sangue espirrando contra meu corpo
com seus batimentos cardíacos enfraquecendo contra as costas da minha mão. Uma raiva desconhecida tomou conta de mim, enquanto meu pai sussurrava: Por quê? Sem remorso, continuei com o mesmo movimento, de novo e de novo, enquanto vislumbrava o corpo do que um dia havia sido meu pai se desfazendo, enquanto a luz lentamente se esvaía de seus olhos. Seu corpo se transformou em uma pilha sangrenta de carne destroçada, iluminada pela lamparina em minha mão. Meus joelhos dobraram no chão, e só então parei para pensar no que tinha acabado de fazer. Anos de agressões poderiam ter sido evitados se eu tivesse ficado forte o suficiente para enfim enfrentar quem era o principal responsável pela minha tristeza. Provavelmente, isso poderia ter mudado o destino infeliz de minha querida mãe. Eu tinha feito isso em sua homenagem, para honrar todo o nosso carinho jogado no lixo por um homem que em vida não havia sequer tentado ser um pai decente. Olhei para o céu, ainda iluminado pela radiante luz da lua, desejando que a vida pudesse ser justa para todos. E então, ouvi um zumbido baixo, como um som de buzinas de um navio distante. Procurei a fonte do som, mas não vi nada no horizonte. Só então, percebi que vinha da água abaixo. Segurei minha lamparina na beirada do porto, abaixei as chamas amareladas contra a superfície da água, e então vi seu rosto. Sob meu reflexo, havia uma massa negra, com pequenos fusos de aço como folhas de prata em uma brisa na minha direção. Um enxame de anzóis. Os anzóis saíam de mim. O som eu que emitia. E só fui perceber agora, depois de todo esse tempo. Até a próxima. Obrigado.